Terceiro e quarto artigos do Credo. No Catecismo, pelo menos na edição aqui que eu tenho, a pergunta de número 82, que nos ensina o terceiro artigo do Credo, o qual, nosso show, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. O terceiro artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem. Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo e a alma de Jesus Cristo também concorreram as três divinas pessoas. Por que então se diz que foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor. E as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo. Quando se estuda a Trindade, se vê isso aqui. Existem as atribuições. É obra das três pessoas, mas se atribui especialmente a uma ou outra pessoa. No caso aqui, a encarnação se atribui ao Espírito Santo. Fazendo-se homem, deixou o Filho de ser Deus? Não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. O Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeito Deus e perfeito homem também. Há então em Jesus Cristo duas naturezas? Sim. Em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana, que estão unidas na pessoa do Verbo. Foi explicado isso na vez passada. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Boa pergunta. Em Jesus Cristo há duas vontades, uma divina e outra humana. Isso aí foi questão no século VII de uma heresia chamada monotelismo. Monotelismo. Século VII. E de fato, o monotelismo foi uma tentativa de conciliar a doutrina católica com outra heresia chamada monofisismo. Esses nomes todos tinham um sabor grego, porque justamente a língua grega até o século IV era a língua praticamente oficial dele. Só depois ela foi suplantada pelo latim. Então, mono vem de monos, que significa o sol, sol, era só. Monos. Então aqui, telismo vem de telos, Deus. Telos significa, não, no caso aqui é telo, eu quero. Eu quero. Então, vontade. Então, um querer, uma vontade em Jesus Cristo. Porque justamente o monofisismo, que era monos e physis. Physis, que quer dizer natureza. Então, o monofisismo ensinava que nosso show só tinha uma natureza. Como houve reação católica contra isso, porque isso é uma heresia, nós temos duas naturezas, a divina e a humana, então eles tentaram mais ou menos conciliar, dizendo, não, são duas naturezas, mas só tem uma vontade. O chamado monotelismo. Foi um patriarca de Constantinopla, patriarca Sérgio, que promoveu essa heresia, apoiado pelo imperador, porque o imperador tinha justamente essas heresias, essas discordâncias, elas sempre tinham uma ressonância social fortíssima, porque naquele tempo fé e política estavam muito unidos, porque a sociedade se organizava, o que é bom, o que é realmente verdadeiro,
em torno de princípios religiosos. Então, o que Deus ensinava devia ser cumprido, inclusive na sociedade. Claro, nós não somos esquizofrênicos, ou seja, somos dentro de casa religiosos e fora de casa não somos religiosos. Não, nós somos religiosos sempre. É verdade que a maneira é diferente, mas sempre devemos ser católicos. Então, quando havia uma discordância, essa discordância, ela ressoava na sociedade inteira. E acontecia às vezes que o imperador, que era católico naquele tempo, já eram imperadores católicos, mas nem sempre bons católicos. E a tendência era dele um tanto invadir o domínio do religioso, se tornar um pouco papa. Então havia aquelas questões entre o papa e o imperador. Sobretudo, aí nessa época o imperador romano já tinha caído do Ocidente, o Império Romano do Ocidente. Existia ainda o Império Romano do Oriente, Bizâncio, em Constantinopla, que foi construída por Constantino, por isso botou o nome dele, né? Constantinopla. E justamente esse império se tornou muito poderoso na época, o Oriente todo, e o Oriente era muito, naquele tempo, muito civilizado. Conta que quando os cruzados invadiram Constantinopla, entraram em Constantinopla pela primeira vez, eles ficaram impressionados com as igrejas que tinham lá, que eles não tinham feito tantas igrejas ainda, dessa quantidade com o esplendor que havia em Constantinopla, e resta alguma coisa ainda, né? Mas não muito. Então, chegava a ser uma teocracia, não? Não chegava a ser uma teocracia, mas havia uma tendência para isso às vezes. O imperador se metia nas questões, e foi justamente o caso aqui. O patriarca de Constantinopla, e foi essa uma das razões depois do cisma, né? O patriarca de Constantinopla queria disputar com o Papa. Por quê? Porque o Papa, eles estavam ali em Roma. Roma, depois da queda do Império Romano Ocidental, ele estava em decadência. Comparando com Constantinopla, era uma cidade menor. É como, mal comparando, Salvador e São Paulo. Salvador era a grande cidade, mais desenvolvida nos séculos passados. Mas depois São Paulo passou, sobretudo a partir do século XIX. Então São Paulo passou a ser uma cidade imensa e a Bahia e Salvador uma cidade menor, e de tal modo que a gente sabe que o paulista gosta de fazer brincadeira com o baiano. Se bem que ele bota baiano todo mundo no mesmo saco, é nordeste, todo mundo de Minas Gerais para cima. Né? Chama de baiano, todo mundo. E faz brincadeira aquelas coisas. Né? Quer dizer, era mais ou menos o que ocorria naquela época. As pessoas de Constantinopla desprezavam tanto Roma, porque o Oriente era o Oriente para eles. A Idade Média, nessa época, ainda estava se formando. O Ocidente ainda estava muito bárbaro. Aquele pessoal germânico tinha invadido tudo e eram bárbaros, era gente assim meio. Então, demorou para os monges, etc., educar essa gente. Demorou. Então, enquanto isso, o Oriente não caiu. O Oriente continuava civilizado. Ele guardava, inclusive, as insígnias do Império Romano. Ele se considerava um imperador romano, um imperador do Império. Então, eles tinham a tendência justamente a desprezar Roma, porque a Roma já foi, já passou o tempo dela. Então, esse bicho de Roma aí, é o Papa, é verdade. Mas a gente tem aqui o patriarca de Constantinopla. Então, o patriarca de Constantinopla, Sérgio, foi que, em conluio com o imperador da época, trabalhou justamente para implantar essa heresia, e o Papa da época, Honório, cedeu, de certo modo cedeu. É uma questão meio embrulhada, mas ele cedeu de tal maneira que ele foi condenado depois no concílio, né? Foi condenado no concílio anos depois. Ele morreu assim, foi fato? Ele, digamos assim, a impressão que dá é que ele estava de boa fé. Ele foi um tanto enganado pelas cartas do patriarca. A impressão que dá. O patriarca usou de ambiguidade, você vê que não é a primeira vez, né? O demônio sempre age com ambiguidade. Uma palavra que tem um sentido tal, sentido outro. Aí ele se deixou um tanto, aparentemente foi isso, se deixou um tanto enganado. Mas, depois, se fez um concílio, depois da morte dele, se condenou o Honório. No entanto, atenção, que eu saiba, ele não foi tirado da lista dos papas. Correto?
Ele é considerado papa. É papa. Só que foi um papa que não cumpriu o seu dever. Até que ponto? Bom, comparando com hoje, era café pequeno. Agora esse... Mas houve realmente ele se deixou, houve uma fraqueza da parte dele, da parte do Honório. Mas considerando isso aí um dogma de fé? Sim. Um dogma de fé. Dogma de fé. Mas o Papa não é... Ele não chegou a ensinar isso aí, monoteísmo. Mas nas cartas ele se deixou levar, ele chegou a admitir uma certa união, sei lá, união moral, coisa parecida. Ele fraquejou. Ele não admitia assim como tal heresia, mas ele fraquejou. E por isso... Apesar de ser dogma de fé, o Espírito Santo não... Não, porque também ele não fez um concílio, ele não definiu aquilo. Ele simplesmente nas cartas dele demonstrou realmente fraqueza. Então, pastoral. Essa heresia foi considerada a última heresia, chamada heresia cristológica. Porque nos primeiros séculos se debateu muito a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, naturalmente. Era o primeiro ensinamento, né? Nosso Senhor era a respeito de Nosso Senhor. Então houve todas essas discussões durante séculos a respeito de Nosso Senhor. Nosso Senhor é Deus, o arianismo, ele é Deus. Ele é Deus e homem, monofisismo, dizia que ele tinha uma só natureza. Não, duas naturezas. Mas tem uma vontade ou duas, monoteísmo, contra o monoteísmo, a igreja definiu. E assim foram sendo feitos concílios. Essa decisão, o monoteísmo, ele foi condenado num concílio romano, né? E depois foi condenado em outro concílio, para não ver a memória, mas esse concílio, digamos assim, ele confirmou os ensinamentos do concílio de Calcedônia, um dos primeiros concílios da igreja, que foi justamente esses concílios que resolveram ou ajudaram a resolver os chamados dogmas cristológicos, que era justamente a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, Joaquim, essa realidade ela influencia também na criação do Concílio Vaticano II? Mas você não tem... Que realidade? É a criação do Concílio Vaticano II. Tem a ver um pouco com essa realidade? Que realidade, professor? Sim. Isso aí? Não, aí já é coisa muito distante, entendeu? O que eu quero dizer, o que é importante é porque a gente vê um precedente, que a gente tem que entender bem a chamada infalibilidade do papal. Não é tudo que o Papa fala que é verdadeiro. Em princípio, a gente deve acatar, claro, mas a infalibilidade papal é uma infalibilidade condicional. Ela é restrita às 4 condições. E ela ocorre de uma maneira completa, muito rara, de uma maneira muito... É raro ocorrer. Então, houve ocasiões em que papas desfaleceram, pelo menos mais ou menos. Como hoje, não, é verdade. Como hoje, não há comparação. Mas houve alguma coisa. Para dizer, o Papa, isso nunca ocorreu na história, nenhum Papa desfaleceu absolutamente. Não, houve algumas coisas. E uma dessas coisas é aqui. Essa é a questão do monoteísmo. Nosso Senhor permitiu isso para que a gente, nessa época, tivesse um exemplo. Não é assim aí. O Papa Honório, ele fraquejou. O Papa Libério também fraquejou um pouco com relação a questões ligadas ao arianismo. Fraquejou um tanto. Bom, aí é duvidoso, nos dizem que ele não fraquejou, porque os documentos são esparsos, são raros, a gente às vezes fica na dúvida, não sabe direito. Né? Até quem considera Libério como um santo. Teve excomunhão também? Não, eu acho que não chegou a haver uma excomunhão para ele, não. Agora, ele participou de punições a Santo Atanásio. Mas no segundo concílio depois veio e condenou as atitudes. Condenou Libério, mas não sei se chegou a ser uma nata, uma coisa assim. Ele fez isso com o Honório. Com o Honório hoje. O Honório com certeza houve. Libério, eu realmente não vou lembrar agora. Mas com o Honório houve. E determinou antipapa ou não, padre? O quê? Determinou Honório como antipapa? Não. Ele nunca foi tirado da lista do Papa. Ele é considerado Papa. Considerado. Agora, evidentemente não teve título de santo, né?
Inclusive o Libério foi o primeiro papa que passou a história sem o título de santo. Porque todos os primeiros papas foram santos, receberam o título de santos, foram mártires, etc, etc. Então quando chegou o Libério, não, porque ele fraquejou na questão do O senhor falou, mas existe papa que deixaram de ser papa? O senhor falou uma frase aí, ele não foi considerado, mas existe, houve precedente?